dessa oportunidade para esclarecer alguma dúvida que tenha ficado ou alguma dúvida que aparecer, né, durante a apresentação, tá? Então, vamos lá, pessoal. Então, agora está gravando, né? Então, boa noite a todos. É uma alegria, uma honra, né, estar aqui novamente, né, depois de quase 2 meses que a gente não se encontra. Infelizmente, a gente teve algumas atividades que acabou impedindo as nossas reuniões, mas vamos fazer uma revisão hoje, e daí a nossa próxima reunião vai ser, acho que daqui a 2 semanas, né, onde que a gente vai dar sequência no conteúdo que foi programado lá no começo do ano. Tá? Só para adiantar, a gente vai falar sobre o pentágono, sobre o pentagrama, sobre o número 5. Eu vou incluir nessa apresentação também o dodecaedro, e daí não tem como a gente não falar sobre a espiral Φ, tá? Porque ela está totalmente relacionada a esses símbolos, tá? Então, como a gente sempre fala, nós somos apenas estudantes, né? A gente não tem nenhuma pretensão, né, de estar expondo nenhum conhecimento novo. A gente traz, muitas vezes, nas apresentações, algumas divagações, né, ou algumas ideias que a gente teve, né, durante a apresentação, o preparo da apresentação, né? Mas é sempre com muita humildade, né? Porque a geometria sagrada, ela é profunda e engloba diversas áreas do conhecimento, então seria muita pretensão a gente querer trazer, né, uma coisa que fosse definitiva aqui, ou que englobasse todo o conhecimento, né, que ela tem, tá? Bom, então meu nome é Cássio Ângelo Fabre, meu e-mail é esse que está aqui embaixo, tá? Se alguém quiser entrar em contato comigo, tá aí o contato, além do nosso grupo lá do WhatsApp. Bom, pessoal, então a gente tem essa proposta de ter a geometria sagrada como uma chave. Diga! Seu e-mail está onde, que a gente não está enxergando? Desculpa, Thaís. Você disse meu e-mail está aqui embaixo. Aonde que a gente não está enxergando? Está embaixo do meu nome. Vocês estão enxergando a minha tela? Não, acho que você esqueceu de botar para apresentar, não? Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou passar meu e-mail depois no grupo, tá? Ou eu deixo lá embaixo do YouTube, né, quando a gente sobe as gravações. Mas vocês estão conseguindo enxergar minha tela, pessoal? Não é isso que eu estou dizendo. Acho que você esqueceu de botar para apresentar. Ok. Então vamos ver. Acho que você talvez não tenha me permitido para compartilhar. Espera aí. Compartilhar. Deixa eu abrir aqui. Aqui. Por que ele... Aqui, agora sim. Beleza, desculpem. Estamos aprendendo junto. Vamos lá. Então, tá aqui. Agora sim. Do começo. Então, aqui está o meu e-mail, tá, pessoal? Se alguém tiver alguma dúvida, tal, quiser entrar em contato comigo, é cassio.lkmenengenharia@gmail.com. Beleza? Então, vamos iniciar. Hoje a nossa caminhada é longa. Bora lá. Bom, então a gente sempre tem a geometria sagrada. Oi? Eu não sei se sou só eu, mas eu continuo sem ver os seus slides. Eu também não estou vendo, não. Eu também não. Ninguém está vendo? Não, eu também não estou. Deixa eu interromper o compartilhamento, então. Tá, talvez, Thaís, você tenha que me permitir o compartilhamento ao app. Não é possível compartilhar sua tela. Ó, está aparecendo aqui. Não é possível compartilhar sua tela. Mas ele não diz por quê? Porque Não. para mim não aparece nada, não. Então, vamos lá. Apresentar tela inteira. Deixa eu abrir aqui. Espera aí. Compartilhar. Tá. Então, deixa eu abrir aqui. Veja se agora vocês enxergam. Agora chegou, agora chegou. Beleza. Estão enxergando, então? Ok? Agora sim, tá dando para ver. Ok. Sim. Beleza. Então, desculpem, né? A gente está aprendendo junto. Sempre é um aprendizado. Bom, então, dentro da proposta, né, que a gente tem dentro desse grupo de estudos, a gente tem a geometria sagrada como chave, né? Essa chave, ela funciona para muitas portas. Né? A geometria sagrada, ela pode servir como filosofia, como estilo de vida,
como psicologia, né? Ela tem muitas opções, né, que a gente pode utilizar ela. Mas a gente sempre começa com essa elucubraçãozinha aqui, com esse pensamento que existe algo além do que percebemos agindo nos bastidores, além do físico, que são as leis sutis que harmonizam e regem tudo. A gente primeiro reconhece, né, e representa simbolicamente, né, essas leis e nos prostramos humildemente diante delas. Depois a gente reconhece que a gente tem em nós mesmos esses atributos, né, essas leis sagradas que estão regendo e harmonizando o todo. E a partir daí a gente reconhece, né, nessas leis no sagrado a nossa unidade com o todo, né, que é sempre a nossa proposta, essa caminhada para a gente estar todo mundo unido, né, todos somos um. Pessoal, eu não vou ficar fazendo muitas interferências filosóficas, tá? Quem me dera, né? Mas eu não vou ficar interrompendo muito a nossa leitura, porque tem muita coisa para falar, tá? Então eu vou lendo os slides, e à medida que vocês tiverem alguma dúvida, daí vocês me interrompam, tá? Então, aqui tem uma introdução do Robert Lawlor, que eu gosto bastante, né? Que como geômetras, equipados apenas com compassos e réguas, entramos no mundo bidimensional da representação da forma. Estabelece-se um vínculo entre os reinos dos pensamentos mais concretos, né, representados pela forma e a medida, e os mais abstratos que a gente busca na geometria sagrada. Na busca das relações invariáveis que governam e interrelacionam as formas, pomos-nos em ressonância com a ordem universal. Ao reproduzir a gênese dessas formas, tentamos conhecer os princípios da evolução, e desta maneira, ao elevar nossos próprios padrões de pensamento a esses níveis arquetípicos, propiciamos as forças desses níveis, a penetração na nossa mente e no nosso pensamento. Nossa intuição se anima, e talvez, como diz Platão, o olho da alma possa ser purificado e de novo aceso, pois só através dele podemos contemplar a verdade. Tá na página 14 desse livro. Bom, o que a gente vai fazer hoje na nossa revisão? Primeiro, a gente vai falar sobre pontos, retas, ângulos, o número 0 e o número 1, o círculo e a esfera. Depois, na segunda, né, que foi a nossa terceira apresentação, né, que a nossa primeira apresentação foi o nivelamento a respeito de geometria. Tá? A gente vai falar sobre superfícies planas e atuação de gráficos na geometria sagrada, agroglifos e códigos arquiturianos, o número 2 e a Vesica Piscis. Depois, na terceira parte, a gente vai falar sobre o número 3, o toros e os números 3, 6 e 9, o triângulo, o tetraedro e alguns sólidos de Arquimedes. E na última parte, a gente vai falar sobre o número 4, os quadrados mágicos e o cubo. Bora lá! Bom, começando então com pontos, retas, ângulos, o número 0, o número 1 e a esfera. Bom, isso é geometria básica, tá? O ponto, ele é um axioma, né? Ele também é tido como um ser primitivo, né? Dentro da matemática e da geometria. Então, vamos lá. Em matemática, particularmente na geometria e na topologia, um ponto é uma noção primitiva, pela qual outros conceitos são definidos. Um ponto determina uma posição no espaço. Na geometria, pontos não possuem volume, área, comprimento ou qualquer dimensão semelhante. Assim, um ponto é um objeto de dimensão zero, ou seja, volume zero, tamanho zero, área zero, comprimento zero, porém, define uma posição no espaço. E por um ponto passam infinitas retas. Tá? Bom, pessoal, o ponto dentro do trabalho que a gente vem desenvolvendo com a geometria sagrada, talvez seja um dos portais, se a gente puder dizer assim, mais poderosos. Tá? O ponto, ele simboliza o aqui e o agora. Tá? Falando de maneira prática, quando a gente pega o nosso compasso lá, que a gente vai fazer o nosso primeiro círculo, quando a gente põe a ponta seca do compasso, aquele mínimo pontinho que está ali, né, ele representa um ponto, é um início simbólico, né? Ele representa o início de uma caminhada, de uma jornada. Né? A partir dele a gente começa a explorar, conhecer, inventar, tudo tem um ponto de início. Né, e um ponto final, né, sendo um ponto, ele não seria um portal novamente para o aqui, para agora, e o acesso, né, que o poder do aqui e o agora nos traz. Né? Bom, ponto de vista, né, isso daí é uma colocação importante também, porque do local onde a gente se encontra, a gente tem um ponto de vista, né, enquanto que o outro pode ter um outro ponto de vista. Então, é importante a gente entender que todos esses pontos fazem parte de um todo, né? E sempre nessa caminhada de ponto a ponto,
né, sempre sugerem uma evolução, tá certo? Não é à toa que o ponto é utilizado dentro de uma das técnicas de meditação do budismo, né, mais poderosas, que o pessoal faz um círculo, coloca um pontinho no meio, né, e fica olhando fixamente para aquele ponto. Ele realmente é um portal para a consciência, né? Ele nos traz, né, essa coisa do aqui, do agora e do acesso, né, que a gente estar no aqui e no agora nos permite, tá? Então vamos lá. Retas semi-retas e segmentos de reta. Reta é um traço que segue em uma única direção, sem curvas ou ângulos. É infinita para ambos os lados ou sentidos de direção. Entre dois pontos de uma reta, existem infinitos pontos. Não tem espessura, ou seja, ela tem espessura zero, ela tem apenas comprimento. Ou seja, com essa informação, a reta pertence apenas a uma dimensão. Tá? A gente vive no mundo das 3 dimensões, né? Mas ela possui apenas comprimento, que é uma dimensão. Bom, o segmento de reta é a porção entre dois pontos em uma reta. Tá? A gente tem aqui embaixo, né, o exemplo de reta, de segmento de reta e da semi-reta. Bom, os segmentos de reta possuem um ponto inicial e um ponto final. Eles podem ser consecutivos, adjacentes e colineares. A gente vai ver no próximo slide. Um segmento de reta nada mais é do que uma parte de uma reta que possui um ponto inicial e um ponto final, chamados de extremos. Já a semi-reta parte de uma reta limitada por um ponto. É uma reta que tem início marcado por um ponto, mas não tem fim. Ou seja, é uma linha que apresenta somente uma direção e sentido, partindo de um ponto de origem para o infinito. Tá? Bora lá. Então, ó, a gente tem retas concorrentes, né, que ela tem um único ponto de interseção, né, como a gente pode ver nessa imagem, aqui a primeira do lado esquerdo. A gente tem as retas paralelas, que não se encontram e podem não estar no mesmo plano, né, como a gente viu lá na nossa aula de nivelamento de geometria básica. Né, essas retas elas podem estar em planos diferentes e mesmo assim serem paralelas. Tá? E temos as retas coincidentes, né, que a interseção entre elas é a própria reta. São retas coplanares que possuem todos os seus pontos em comum. Tá? Então a gente tem um exemplo dessas 3 retas aqui embaixo. Bom, a reta correta. Né, aqui eu acrescentei esse slidezinho, essas imagens do caminho óctuplo, né, do nobre caminho óctuplo, né, que é também apresentado lá pelo budismo, que é a reta consciência, a reta compreensão, a reta fala, a reta concentração, a reta ação, a reta intenção, o reto modo de vida e o reto esforço, ou o correto, né, ou seja, junto com a reta. Bom, então a reta é um traço cuja direção é única e direta, objetiva, sem obstáculos, curvas ou ângulos. Né? É o caminho mantido pelo foco, pela atenção, une dois pontos no tempo, né, pela linha do tempo ou no espaço. É o nobre caminho óctuplo. Se a gente tiver essa consciência, né, da reta, né, dentro dessas intenções, né, isso daí nos ajuda muito. Bom, a gente não falou no começo ali, mas a gente fala muito em arquétipos, né? Em símbolos. Então, e como esses símbolos atuam dessa maneira subjetiva, né? No nosso pensamento, né? Enfim, na nossa vida mesmo, né? E através das nossas ações, tá certo? Eles têm uma influência direta. Então, a geometria sagrada trabalha com símbolos e arquétipos. Bora lá. Geometria básica, ângulos e tipos de ângulos. O ângulo é uma figura delimitada por 2 retas que partem do mesmo ponto e por 2 planos, ou por 2 planos que partem da mesma reta. É a medida da inclinação relativa de 2 retas que partem do mesmo ponto. Tem lados e um vértice, ou seja, são retas que sempre partem do mesmo ponto. Então, aí a gente acabou de falar sobre ponto, retas e ângulos, a gente vai entrar no número 0, tá? Isso aqui é só uma revisão. Tá, os vídeos estão gravados lá no nosso canal do YouTube, se vocês quiserem, depois dá para acessar lá para ver toda a apresentação completa, que ela é bem mais longa, né? Bom, o número 0 simboliza o início e a essência da criação de todas as coisas. Na sequência numérica, é a fonte comum de todos os números, expressa qualidade e não quantidade. É a expressão máxima de que o fim não existe e tudo pertence ao infinito. Eu sempre coloco a referência também na parte de baixo dos slides, de onde que eu tiro essas informações, tá? Então, vamos lá. O 0 é o todo não criado e não manifestado. É o tal, fonte de toda manifestação. É a perfeita unidade.
a eternidade antes da construção do tempo. É lindo isso, né? O zero é a mônada, o pai absoluto, o princípio de todas as coisas, é a esfera sem limites, é o centro de todas as partes. Agora, entre o 0 e o 1, que é o próximo número que a gente vai ver, existem todos os números, como a gente vai ver mais para frente. Pessoal, eu retirei dos slides a história do número 0. Tá? Então, novamente, eu convido quem tiver a curiosidade, ou quiser assistir a apresentação lá do número 0, a gente trouxe toda a história, né, do número 0, como que ele apareceu, como ele foi introduzido na Europa, na Idade Média, né, pelo Fibonacci, e como ele apareceu na cultura maia, entre os hindus, entre os árabes. É bem interessante a história do número 0. Inclusive, só falando rapidinho, que é interessante, ele era considerado até uma coisa demoníaca, né, por alguns católicos, por algumas seitas cristãs, digamos assim, né, na Idade Média, porque o pessoal não poderia conceber alguma coisa que já não fosse a criação. Então, eles não conseguiam entender o número 0 como uma coisa de Deus, como um Deus não manifestado ainda. Bom, vamos lá. O 1 é o início da consciência. Enquanto a gente tem o 0 todo não manifestado, né, o 1 é o início da consciência. É a consciência da unidade que ainda não tem tempo nem espaço. Tá? É o princípio uno de toda a criação, o tudo e o todo, a unidade de Deus, o círculo infinito. A imagem do Ouroboros, que é essa imagenzinha que está ali em cima, que é a serpente que devora a própria cauda, onde encontra-se o princípio e o fim em um mesmo e qualquer ponto da circunferência. O 1 também tem essas características, né? Ele representa a iniciativa, ele abre caminhos, ele representa a ação, a independência, e, por outro lado, o egoísmo também. Ele tem a energia yang, e o elemento relacionado a ele é o fogo. Bom, circunferência e círculo. A gente confunde muito, a gente fala, círculo, círculo, querendo se referir a uma circunferência muitas vezes. Mas a circunferência é apenas essa linha curva fechada, cujos pontos são equidistantes de um ponto fixo, que é o centro. Tá? Enquanto que o círculo é essa superfície plana, que é limitada por essa circunferência. Tá. Pessoal, o círculo e a circunferência, né, que é essa superfície plana, são uma das imagens mais importantes dentro da geometria. Né? Ela tem inúmeras aplicações dentro da geometria sagrada e tem muita informação dentro de uma simples circunferenciazinha. Olha só, porque pelas relações dos círculos, seu diâmetro e raio, temos muitas informações, entre elas as formas dos polígonos regulares inscritos. Bom, nessa primeira imagenzinha que a gente tem aqui, a gente tem um hexaedro que ele está circunscrito e inscrito dentro de 2 círculos. Tá? Uma das relações do círculo, que é mais básica, né, dentro da geometria sagrada, é essa relação do raio com o círculo. Porque se a gente pegar o raio, né, que é essa linha que une o centro, né, até a bordinha da circunferência, e marcar esse primeiro pontinho ali em cima, a gente, com esse mesmo raio, a gente consegue, né, marcando assim, botando a ponta seca, onde foi a primeira marca, né, do compasso. A gente marca 6 pontos perfeitos. Então, o raio divide a circunferência em 6 partes iguais. E, a partir daí, a gente constrói muita coisa. A gente constrói o triângulo, a gente constrói a estrela de Davi, a gente constrói o quadrado, a gente constrói o pentágono, né? E a partir dessas formas a gente pode, pretensão, né? Mas criar tudo que tem no universo manifestado. Tá? Então, aqui só tem algumas imagens, e nessa imagem aqui de baixo a gente vê todos esses poliedros, esses polígonos, né, regulares circunscritos, inscritos nos círculos. Tá? Vamos seguir. Bom, π é a relação do perímetro e do diâmetro do círculo. É importante que a gente tenha essa ideia do π, porque ele vai aparecer muitas vezes na geometria sagrada também. O valor do π, a gente sabe que ele não tem fim, né? 3,14, ele vai embora. Mas ele é uma constante matemática. Isso é uma coisa muito, muito legal, porque sempre que a gente dividir o perímetro pelo diâmetro, né, o que é o diâmetro? Seria a linha
que une duas extremidades da circunferência passando pelo centro, tá? E o perímetro é toda essa volta da circunferência, tá certo? Então, se a gente pegar o diâmetro, né, que essa linha aqui, que passa pelo centro, dentro do círculo, né, e colocar ao redor desse círculo, ele vai dar 3 vezes e vai faltar esse pedacinho, né, e que ele não vai fechar, que é esse 0,14. Então, é atribuído o π o valor de 3,14. Né? Então, a gente tem aqui, em outras palavras, no diâmetro de qualquer circunferência. Então, isso é uma constante matemática. Em qualquer circunferência, sempre caberão 3 vezes, né, o comprimento, né, do diâmetro mais 0,14. Esclareceu? Beleza? Bora lá. Bom, as elucubrações que vieram, né, na apresentação do círculo, né? A gente viu a roda da vida, né? A roda da vida, ela tem um significado enorme dentro do budismo. Também estava vendo umas palestras da Sociedade Teosófica. Tem uma palestra de 2, 3 horas que fala só sobre a roda da vida, que é maravilhosa, vale a pena assistir. Depois procurem lá, se vocês tiverem interesse ou curiosidade. Tá? Ela representa, então, essa roda da vida. Também que muitas vezes a gente está em cima, outras vezes a gente está embaixo, né? E em vários sentidos, né? Profissionalmente, emocionalmente, espiritualmente, né? Em todos os mentes, em todas as formas que a nossa realidade se apresenta, essa roda da vida, ela é uma constante, e o movimento dela é uma constante também. Bom, no centro da roda, né, também do círculo, está a nossa essência, a nossa consciência, né, o nosso ponto, né, inicial. Então, dentro dessa roda também da vida, a gente pode imaginar como estando todas as coisas que estão sob o nosso controle, dentro do nosso alcance, né, e do nosso conhecimento. É aquilo que está claro para nós. Fora do círculo, né, se a gente tiver fazendo essa analogia, né, o que estaria fora do nosso controle são coisas para ampliar a nossa consciência. É o desconhecido, o escuro. Então, muitas vezes, as coisas estão fora, né, do nosso controle, né, estão fora, né, do nosso círculo. Então, a gente tem isso como uma coisa negativa, mas não é. Na verdade, isso são só convites, né, que a vida nos traz, que a roda das vidas nos traz, para que a gente expanda, né, para que a gente abranja, para que a gente integre, né, mais coisas dentro do nosso, enfim, da nossa evolução, né, em todas as mentes, novamente, profissionalmente, intelectualmente, emocionalmente, espiritualmente. Beleza? Olha como a geometria sagrada é bonita, né? Bora lá. Bom, a esfera, pessoal, seria uma representação tridimensional do círculo, tá? A forma da esfera é especificamente adequada para descrever a consciência como fenômeno, que é onipresente e transversal a diferentes áreas, campos e funções da experiência, uma vez que pode ser considerado o ícone mais eficaz das ideias de equilíbrio e harmonia. De fato, na escola pitagórica, a esfera era considerada a forma material da harmonia, e acreditava-se que a alma humana era produzida pela harmonia entre os diferentes componentes do corpo. Tá? A esfera é o círculo em 3 dimensões, a evolução natural da realidade e da consciência, como todos os polígonos que evoluem para poliedros. Tá? Como a gente falou um pouquinho atrás, a geometria sagrada trabalha muito com essa questão da simbologia. Então, quando a gente passa de 2 dimensões para 3 dimensões, né, seria uma evolução natural da realidade. Né? Então, a gente pode utilizar essas ferramentas, né, para aplicar em várias questões da nossa vida diária, né, do nosso cotidiano. Bora lá. Bom, propriedades exclusivas desta forma, né, da esfera. Todos os pontos da superfície da esfera têm a mesma distância de um ponto central. O contorno e as seções da esfera sempre serão circulares. Todos os pontos da esfera são umbilicais ou localmente esféricos, o que significa que, nesses pontos, a curvatura normal é a mesma em todas as direções. Portanto, as curvaturas principais são idênticas e cada vetor tangente representa uma direção principal. Isso nos remete muito ao Kybalion, também, né, que fala como em cima, embaixo, como é dentro, é fora, né, como a gente está vivendo num universo fractal, né, onde, enfim, um pedacinho representa o todo, né, e a esfera, ela representa muito bem isso. Bom,
Entre os sólidos de mesmo volume, a esfera é que apresenta menor superfície, e entre aqueles com a mesma área superficial, a esfera é a que apresenta o maior volume. Né? Olha só, isso aqui parece até um paradoxo, mas é uma das características mais maravilhosas da esfera. Bom, a rotação de uma esfera ao longo dos eixos x, y e z também reproduz a sua forma, de modo que cada rotação transforma a esfera em si mesma. A gente vai ver isso daqui um pouquinho mais para frente, de uma forma bem mais tranquila. Bom, é possível afirmar que essas características determinam um centro fisicamente vazio, o ponto fixo mencionado na característica 1, né, onde todos os pontos da superfície da esfera têm a mesma distância de um ponto central. Esse ponto central, né, seria um ponto vazio. Tá? Então, a definição geométrica clássica da forma é um ponto indefinido sem medidas, como explicado pelo vazio, dentro de uma bola de ping-pong ou tênis. Tá? Bom, a esfera, já dentro de uma outra abordagem, ela é a presença do todo. Né? Tem aquela história do que o espírito habitava no vazio, né, na esfera, que é o ponto zero. Bom, ela representa o finito e infinito. Ela é totipotencial, ou seja, ela atua, né, de muitas maneiras, ou de todas as maneiras. A esfera move-se em espiral, tá? Isso quando a gente partir para a quarta dimensão, né, que seria o torus, que a gente também vai ver mais para frente. Tá? O chakra relacionado à esfera é o sétimo, né, e os chakras que estão acima dele, e ela faz a conexão com o todo. É o princípio criador e o conecta com todos os centros inferiores, né, com os chakras inferiores. Bom, Deus, para poder ser sentido, conhecido, se fez finito na forma de uma esfera. Na escola do olho direito de Horus, o espírito primordial se projeta para cima e para baixo, para frente e para trás, para a esquerda e para a direita, gerando um octaedro. Após, ele rotaciona em todos os eixos cartesianos, né, que são esses eixos x, y, z, gerando a esfera. Então, aqui embaixo dá para ver bem, e eu tenho aqui um octaedro, tá? Então, ó, ele se rotaciona neste sentido, tá? Neste sentido e neste sentido, gerando uma esfera perfeita. Porque aqui, ó, se a gente pegar esses dois pontos e rotacionar, eu vou estar fazendo um círculo horizontal. Se eu pegar aqui, entre esses dois pontos e rotacionar, eu vou estar fazendo um círculo vertical. Aí, se eu rotacionar ela aqui nesse sentido, eu vou estar fazendo um outro círculo vertical. É engraçado, isso já ocorreu, assim, nas elucubrações, que dentro das 3 dimensões, nós temos 2 eixos horizontais e apenas um eixo vertical. Né? Então, aonde que estaria, né, um outro eixo dentro de uma lei de um equilíbrio, né, que tanto no plano horizontal quanto no vertical, né, a gente deveria ter, né, enfim, o mesmo número, né, se apresentando para que tivesse um equilíbrio, ou dentro da numerologia, talvez isso seja, né, um segredo, porque o 2 mais 1 faz o 3, ou enfim. Para, Cassim. Lei do Uno. Um só Deus que vive em cada coração. Bom, pessoal, eu peço licença para vocês para ler aqui a página 68 desse livro aqui, que é a Geometria Sagrada, Bases Naturais, Científicas e Pitagóricas, do Jesus Aton. Recomendo, quem gosta de Geometria Sagrada, comprar esse livro. Ele foi reeditado pela editora Civitas Solis, tá? Que é da Rosa Cruz Áurea. É maravilhoso, custou 90 e poucos reais. Meu, ele tem muitas páginas, 207 páginas. Ele é ricamente ilustrado, é maravilhoso, recomendo, nossa, entusiasticamente. Bom, vamos lá. Então, vamos lá. A lei do Uno, um só Deus que vive em cada coração. Né? No discurso sagrado atribuído a Pitágoras, afirma-se que os números são senhores das formas e das ideias, e as origens dos deuses e demônios. Observamos, pois, que para Pitágoras, os números, enquanto causa, possuem um poder criador, por serem como imagens ou poderes dos princípios demiúrgicos. Pitágoras
deixa de lado a visão dos deuses traçada pela mitologia e ensina a existência de um Deus único, que mantém o universo unido e em ordem, e, portanto, garante a harmonia universal que rege o cosmos. Tal divindade manifestar-se-ia no movimento circular do fogo e dos astros, e seu corpo seria simbolizado pela esfera. Através dos números e suas experimentações musicais, Pitágoras determinou que o número, como virtude intrínseca, é ativa do Uno, supremo, que é Deus. Era a essência do universo, a raiz e a fonte da natureza eterna. Rapidinho aqui. Então, pessoal, li há pouco tempo esse livro aqui, que são Os Grandes Iniciados, né, um romancezinho que fala sobre a vida de Pitágoras, mas é lindo também, né? Quem gosta de geometria sagrada, nossa, Pitágoras é o nosso semideus. Bora lá. Devaneios, então, né, que a gente apresentou, né, falando sobre o círculo e a esfera, né? O nosso ego, né, o nosso orgulho poderia gerar um círculo deformado. Então, o que a gente pode fazer? Voltar ao centro, ao ponto zero, né, para a gente retomar a construção do nosso círculo, né? Lutar para ser alguém, né, como a gente faz, que a gente deforma através do nosso ego, do nosso orgulho, quando a gente deveria, na verdade, lutar para ser ninguém, né? Não em nível psicológico, mas em termos de leis superiores. Tá? Não temer estar vazio de si para abrir a porta da libertação da condição humana, porque quando a maior prisão é a busca pelos resultados e pelo reconhecimento e amor superficial dos outros. Tá? O ponto é reconhecer a nossa origem, o sentir, o ser nada, que na verdade é o ser tudo. Para sermos de verdade, devemos ser humildes dentro da essência que cada um tem de si. A voltar sempre ao ponto para se transformar, quantas vezes for necessário. E a partir daí, quando a gente está lá na nossa gota, né, na nossa essência, né, no nosso ponto inicial, né, a gente vê que a gente pertence, né, a esse oceano gigante do universo. Bom, foi proposta a prática naquele nosso primeiro encontro, da gente desenhar circunferências perfeitas com a mão direita e depois com a mão esquerda. Mão direita no sentido horário, mão esquerda dentro no sentido anti-horário, depois a mão direita dentro do sentido anti-horário, mão esquerda dentro do sentido horário. Tá? A gente pode utilizar no começo, né, pegar um prato, uma superfície, né, circular e marcar, né, os pontos cardeais também. Nessa prática de procurar esses pontos, a gente vai buscar o nosso norte, o nosso sul, o nosso leste, o nosso oeste. A gente vai começar a se localizar, né, dentro daqueles termos simbólicos que a gente estava falando, né, que a gente pode utilizar a geometria sagrada, funciona de maneira prática na nossa vida de inúmeras formas. Bom, além disso, né, da gente se localizar na vida, a gente também, dentro dessa prática, a gente tem o objetivo de trabalhar a neuroplasticidade pela ambidestria, tá certo? A geometria sagrada trabalha muito isso, né, da neuroplasticidade. A gente tem como, na geometria sagrada, a possibilidade de trabalhar os dois hemisférios cerebrais, porque ao mesmo tempo que ela vai exigir da gente um raciocínio lógico, né, matemático, ao mesmo tempo ela vai trabalhar com a beleza, com a harmonia, né, que são hemisférios opostos, mas que eles vão estar trabalhando em completa harmonia. Tá? Bora, geômetras. Gratidão. Vamos para a segunda parte. Na nossa segunda parte, a gente vai falar, então, agora sobre as superfícies planas e a atuação de gráficos na geometria sagrada, agroglifos e códigos arquiturianos, o número 2, e a Vesica Piscis. Bom, antes da gente começar a apresentação, a Thaís estava mostrando para nós o guia definitivo da geometria sagrada, né, da Judy Hall, que é super bacana, também foi um dos livros que levou a minha iniciação na geometria sagrada. Inclusive, tem alguns slides e algumas fotos que foram tiradas desse livro, sempre com a referência. Tá? Bora lá. Os gráficos geométricos, né? Eles são estruturas geométricas, as estruturas geométricas, né, são a base da manifestação material, a base sobre a qual o mundo natural inteiro está construído, tá?
Bom, a gente vai ver um pouquinho mais para frente que o triângulo é a primeira forma, né, que a gente consegue em 2 dimensões, e o tetraedro é a primeira forma tridimensional, né, que a gente consegue em 3 dimensões. Tá? Então, essas estruturas geométricas, elas estão no nosso DNA, elas estão nos insetos, né, nas abelhas, né, no como elas constroem, né, suas colmeias, nas associações atômicas formando as moléculas, elas também estão nas plantas, nas frutas, nas flores, nos animais, né, nos caracóis e nos náutilos. Isso daí é extremamente claro, né, a gente consegue ver as espirais. Ela também está nas rochas e até nas galáxias, né, que quando a gente vê as imagens, a gente sempre vê a formação delas em forma de espiral. Na verdade, uma das formas das galáxias é em espiral. Bom, os gráficos geométricos, eles são tecnologias energéticas em ação. Cada gráfico tem sua ressonância harmônica única. Eles podem gerar criação, expansão, podem trazer proteção, paz, cura, equilíbrio, né? Então, os gráficos aparentam ter 2 dimensões, mas formam uma rede energética multidimensional que aumentam a intenção exponencialmente. Tá? Então, está aqui o Guia Definitivo da Geometria Sagrada com Cristais, Judy Hall, da editora Pensamento. Bom, essas aqui são algumas imagens que tem dentro do livro, né, que tem aqui como que seria a atuação energética de um gráfico só em forma de triângulo. A gente pode desenhar apenas um triângulo, né, mas quando a gente vai ver a atuação dele, né, multidimensional, ele teria essa forma, né, de atuação. Tá certo? Então, por exemplo, aqui no triângulo, ele tem o efeito energético, numa grade triangular, a energia é gerada e se expande, tanto para dentro quanto para fora, preenchendo todo o espaço e criando um campo de energia protetor em torno da área. Tá? Então, cada gráficozinho desses vai ter o seu próprio efeito, né? E quando a gente conhece, a gente pode ampliar ele com a nossa intenção. Se bem que a gente tem que confessar, né, que a gente faz as nossas intervenções e a gente trabalha muitas vezes de uma forma intuitiva, inocente, e isso é muito válido, né? Porque por mais que a gente esteja até errando, a gente está tentando, a gente está experimentando, e a galera lá de cima, né, conhece o nosso coração, enxerga a gente, e sempre acaba nos protegendo, né? Quando a gente está inocente, né, trabalhando ali de coração puro, é muito difícil que alguma coisa, tipo, deu muito errada. Pode dar erradinho, assim, mas muito errada não vai dar. Manda bala, acreditem, né, na intuição, mandem bala. Bom, aqui mais algumas formas, né, de como que os gráficos atuam nessa maneira energética. Né, tem esse daqui de uma espiral múltipla, esse daqui é de um Merkaba, esse do meio, e aquele último ali é da flor da vida. Né, que ela irradia uma energia harmônica em todas as direções igualmente, mas o fluxo pode ser controlado pelo padrão de cristais, né, sobrepostos de acordo com a intenção da grade. Então, se a gente montar lá o grade da flor da vida e botar os nossos cristais, cada cristal, né, quem trabalha com cristais sabe que cada um tem a sua energia, tem os seus elementos químicos que o compõem, né, que, enfim, que vão ter o seu propósito de atuação, né, em termos metafísicos. Bora lá. Os gráficos nos ambientes, né? Então, as representações gráficas da geometria sagrada, que trazem para um ambiente essas frequências, elas podem ser também ampliadas pela nossa intenção. Eles são aparelhos de limpeza do espaço, também trazem proteção e harmonização. É importante, novamente, ressaltar isso, conhecer as energias que possuem intrinsecamente em suas formas para a sua melhor utilização. Bora lá. Crop circles ou agroglifos, tá? O que são isso? Né, são aqueles círculos que aparecem nas plantações, né, também são chamados de agroglifos. São formações de tamanho considerável criadas por meio do achatamento de uma cultura, como cereais, couça, cana e capim. Essas marcas em plantações normalmente são complexas e nem sempre apresentam forma circular, apesar de muitos estudiosos alegarem causas naturais misteriosas ou origem alienígena. Como explicação para o fenômeno, o consenso científico é de que quase todos os casos são feitos pelo homem, com poucas exceções possivelmente formadas por fenômenos naturais ou meteorológicos, de acordo com a Wikipedia. Bora lá. Tem algumas imagens, né, desses crop circles, eu sou apaixonado por eles,
né? Isso daí sempre nos instiga, né? A nossa imaginação, além de serem formas belíssimas, harmônicas, né, que aparecem nessas plantações. Imagina os artistas que fazem isso, né? Que lindo. Muito obrigado. Gratidão. Bora lá. Aqui a gente tem algumas imagens de como seria a atuação tridimensional, né, desses crop circles, tá? Então, quando a gente enxerga aquela forma lá no campo, né, a gente não imagina, né, ou a gente deveria, na verdade, imaginar que eles têm essa atuação, né, de multidimensional, como a gente viu ali anteriormente, tá? Na nossa apresentação, quando a gente fez a gente botou um vídeo, né, que eu tirei do YouTube, mas daí eu fui vetado pelo YouTube e tive que cortar o vídeo da apresentação. Então, quem for assistir depois a apresentação completa lá no nosso canal, né, eu sugiro que busque daí, tá aqui, ó, o endereço para enxergar, né, esse filme. Ele é super bacana. Tá mostrando, né, tem musiquinha, tem todas essas bolinhas rodando, né, formando toros. Nossa, é muito bonito. Bora lá. A Vesica Piscis, que a gente vai falar daqui a pouquinho, é uma das formas prediletas, né, nesses agroglifos a gente encontra. Bom, a Vesica Piscis, como a gente vai ver, né, são essas duas circunferências, né, em 2 dimensões, ou as 2 esferas em 3 dimensões, né, onde o centro de uma está tocando a extremidade da outra. Bora lá. Então, aqui tem a associação da imagem original do agroglifo, da plantação, e depois um trabalho artístico feito por um cara chamado János, né, que ele também disponibilizou através do Roberto Nogueira, né, tá aqui já o que a gente tem que falar a respeito. Esse livro que está de grátis na internet, ele estimula as pessoas a baixarem, a lerem, tá? É muito legal. Inclusive, não sei se dá para vocês verem, aqui fala que é venda, não é venda. Eu gosto tanto que eu até fiz esse símbolo deles, que é o símbolo da gratidão, estampei numa camiseta, e é uma delícia usar ela. A gente sente realmente essa energia, essa frequência, né, que são transmitidas, né, por essas representações dessa energia, né, que está por trás delas. Bom, pessoal, uma das coisas mais legais desse livro é que eles falam também sobre a telepatia, né, e como que ela estaria diretamente relacionada com a geometria, né? A gente sabe que os nossos pensamentos, eles têm uma frequência, né, que a frequência é uma forma, que a frequência pode ser medida em números, e os números podem ser manifestados em formas através da geometria, tá? Então, uma forma de telepatia seria, através da sensibilidade, a gente conseguir perceber qual é a forma do pensamento que aquela pessoa está tendo. Ou seja, uma pessoa está querendo te dizer alguma coisa, você não vai ler as palavras na cabeça dela, mas você vai ver através da forma, né, que ela está projetando com o pensamento o significado mais profundo do que ela está querendo dizer. Né? Mais uma vez, falando de símbolos, mas aqui com uma aplicação telepática. Bora lá. Então, códigos arquiturianos. Esses códigos surgiram a partir de um pesquisador dos círculos das plantações, né, os crop circles, chamado János. Os agroglifos contêm diferentes códigos com uma influência específica para a nossa mente inconsciente. Contatado pelos arquiturianos em 2003, né, o János começou a desenvolver um trabalho gráfico com as mandalas dos agroglifos, onde as reproduziu dentro de padrões gráficos áureos da geometria sagrada da flor da vida. Isso daqui é uma coisa muito bacana, porque quando ele fala dentro desses padrões gráficos áureos, ele utilizou uma das medidas mais importantes e fundamentais, né, na criação e na manifestação, né, que é a proporção áurea, que é 1,618, né, ou 0,618. A gente vai ver isso mais para frente também, tá? Que não nessa revisão, mas no nosso próximo encontro, que a gente vai falar bastante sobre as proporções áureas, tá? Bom, a atuação dessas mandalas se processa através de frequências de luz. A sua visualização auxilia na reorganização e ativação do DNA, aumentando o quociente de luz. Pessoal, isso aqui foi tirado do livro,
tá? É importante que vocês baixem da internet, uma vez que está disponibilizado lá de maneira gratuita, e tenham esse contato, né, mais íntimo ou mais tranquilo, né? Que aqui eu estou passando rapidinho, né, com esse trabalho maravilhoso que nos foi presenteado. Bora lá. Bom, os códigos arquiturianos. Estimula a consciência cósmica e favorece o despertar da memória de nossa origem cósmica e espiritual. Até agora foram catalogadas 144 mandalas, que inicialmente são reproduções dos agroglifos, que estão espalhados pelo planeta, reproduzidas através de computação gráfica por Janosch, né, e outras canalizadas por ele, a partir de seus contatos com os arquiturianos. Nem todas as imagens que estão nesse arquivo são representações dos agroglifos. Tem várias que foram, né, canalizadas pelo Janosch. Bom, suas cores, formas e aspectos tridimensionais lhes dão não apenas uma beleza indescritível, como também uma paz e harmonia que se aprofunda com a nossa alma, além da mudança de padrão energético e consciencial ao contemplá-las. Então, aqui estão algumas imagens, né, das mandalas do livro. Sempre que tem esse asteriscozinho aqui do lado dessa primeira aqui da confirmação, é porque ela foi retirada de um agroglifo. E essas que não têm esse asterisco entre aspas, entre parênteses, desculpem, são as que foram, desculpem, que foram canalizadas pelo Janosch, tá? E, nossa, uma é mais linda que a outra, é muito lindo. Vamos lá, dando sequência, então, a gente vai falar agora um pouquinho sobre o número 2, né? O 1 se divide e se transforma em 2. A estrutura principal explora-se a si mesma e se duplica. Então, vamos lá, o círculo, né, resolve explorar a si mesmo. O que ele faz? Ele, daquele pontinho central, daquele portal dimensional, daquele ponto inicial, ele se projeta, chega num ponto e ele, desculpa, a gente já estava lá no número 1, ele já se projetou para cima, para baixo, para um lado, para o outro, né? E gerou essa circunferência. Aí ele, do ponto central, ele sobe até o limite da circunferência, e o que ele vai fazer quando ele chega lá? A mesma coisa. Se projeta para cima e para baixo, para um lado, para o outro, para a esquerda e para a direita, e para frente e para trás. E ele vai gerar novamente essa mesma forma, ou a esfera, ou mais um círculo. Mas aí ele vai produzir a Vesica Piscis, né? Então, o 1 se divide e se transforma em 2, a estrutura principal explora a si mesma e se duplica. E aí o número 2 não é a dualidade, nem a separação. É a mais perfeita das unidades. É o positivo e negativo, masculino e feminino, fundidos no 1. São duas esferas entrelaçadas, onde o centro de uma é a extremidade da outra. Entender o número 2 significa entender as polaridades, o yin e o yang, contidos no 1. Peço licença, pessoal, vou tomar um golinho de água. Bora lá. Tanto do ponto de vista metafísico como natural, é falso dizer que para obter o 2, tomam-se 2 uns juntos. Basta observar a forma em que a célula viva se torna 2. Pessoal, dentro, né, dessa proposta, 1 e 1 nunca vai ser 2, porque não existe 2 números 1. O 1 é o uno, é o todo, né? Então, como que ocorre a divisão das células? É um que se transforma em 2, e não são 2 uns. Porque se eu tiver 2 uns, eu vou ter uns gêmeos, né? Se fosse assim dentro, né, de um útero, né? Então, o 1 é, por definição, singular, é unidade, e, portanto, inclui tudo. Não pode haver 2 uns. A unidade, enquanto símbolo perfeito de Deus, se divide a si mesma a partir de dentro, criando assim o 2, o eu e o me de Deus. Por assim dizer, o Criador, unidade e a multiplicidade criada. Beleza? Isso daqui foi tirado do Mitos, Deuses e Mistérios, Geometria Sagrada, de Robert Lawlor. Bom, desculpem. A unidade
cria dividindo-se a si mesma. E isto se pode simbolizar geometricamente de várias formas diferentes, segundo se representa graficamente a unidade original. A unidade se pode representar apropriadamente como um círculo, mas a verdadeira incomensurabilidade do círculo indica que esta figura pertence a um nível de símbolos que está além do razoável e da medida. Pessoal, isso daqui é uma visão do Robert Lawlor. Um pouco mais para frente, a gente vai trazer a visão do Jesus Aton. Tá? A gente fez uma espécie de uma literatura comparada, tá certo? Com relação ao número 2 na nossa apresentação lá original. Bom, na filosofia geométrica, o círculo é o símbolo da unidade não manifestada, enquanto o quadrado representa a unidade serena, por assim dizer, prestes a se manifestar. O quadrado representa as 4 orientações primárias, o norte e o sul, o leste e o oeste, que tornam compreensível o espaço, e é formado por 2 pares de elementos perfeitamente iguais e, contudo, opostos, cumprindo, assim, graficamente, a descrição da natureza universal que encontramos no taoísmo e em outras filosofias antigas. Tá? Bom, esses elementos perfeitamente iguais e, contudo, opostos, né? Acho que está bem claro que são os lados que formam o quadrado. Tá? Bom, vamos lá. Já Jesus Jaton, em vez do número 2, né, da dualidade, ele fala da díade. Então, a primeira geração da mônada é um segundo ponto semelhante ao primeiro, como uma expressão concreta do abstrato e incognoscível representado pelo ponto primitivo. Este segundo ponto, ou segunda criação, é a díade pitagórica, matéria e vida ou prakriti, em sânscrito, matéria original ou primordial da tradição védica. Tá? Então, segundo a visão de Zaton, a díade, sendo a primeira emanação da mônada, é chamada de atrevimento ou audácia, pela ousadia de se separar da unidade e comparada ao valor, uma vez que já deu um passo para a ação. Então, enquanto lá o Zaton falava que é a unidade, que é a integração, né, que é a mais perfeita unidade, né, positivo e negativo, masculino e feminino, né, aqui ele já traz uma outra visão que é bem interessante. Bom, a díade também foi chamada de alteridade, condição de ser outro, e ansiedade, pelo desejo de voltar à origem, né, de voltar a ser um. Bom, devido ao seu caráter dual, também é chamada de opinião, porque, segundo os pitagóricos, na opinião estão a verdade e a falsidade. Também é chamada de movimento, geração, mudança, divisão, extensão, multiplicação, adição, relacionamento, relatividade e razão na proporcionalidade. Bom, a mônada e a díade pitagóricas são o par de opostos da criação, o gnóstico pai, mãe, o egípcio, Osíris, Ísis, etc. A mônada e díada estão sempre juntas e, ao mesmo tempo, diferenciadas na manifestação universal, como o polo positivo e o polo negativo, espírito e matéria, de cuja união emana todos os seres animados e inanimados. Os pitagóricos relacionaram intimamente a matéria com a díade, pois eles consideravam que a matéria é a origem da diferenciação em natureza, assim como a díade é a fonte de diferenciação no número. No entanto, temos que entender esse assunto como a causa indefinida e sem forma, isto é, como a matéria original, intercósmica ou matéria-prima que dará origem à matéria densa. Tá. Bom, alguns neopitagóricos entenderam a díade como um símbolo da ignorância e ilusão, Maya, por ser a origem da diferenciação. A partir do momento em que se separou da mônada, considerou-se que a luz se bifurcou na sombra, o bem em mal. Portanto, tudo que foi considerado falso ou apresentava duas faces, o chamavam de binário, já que apenas o uno era o bom e a harmonia. Tá? Então, acho que com isso explicou, né, um pouquinho o que está falando aqui, com relação a gente entender, né, enfim, a díade como uma matéria original, intercósmica, ou matéria-prima que dará origem à matéria densa, tá? Bora lá.
Bom, a Vesica Piscis, né, seria o quê? O meio do caminho da separação, né? Porque a separação total ocorre quando esses dois círculos ou essas duas esferas estão se tocando tangencialmente, né? Apenas, né, nos seus limites, e não uma tocando o centro da outra. Então, seria a Vesica Piscis o meio do caminho da separação. Então, seria a união de duas esferas, onde o centro de uma é a extremidade da outra, onde dividem o mesmo raio. Né? A gente pode observar que o mesmo raio está, né, unindo as duas esferas ou as duas circunferências. Tá? Eu só gostaria de fazer um parênteses a respeito dessa imagem aqui do lado esquerdo. Essa imagem foi retirada de um livro chamado Geometria Sagrada, do Nigel Pennick. Esse livro aqui, ó. Tá? Essa imagem, ela é a refração de ondas que é ensinada para os meninos para aprenderem a navegar lá na Polinésia. Então, eles observavam a maneira com que as ondas batiam, né, em superfícies sólidas, né, que estavam acima da água e retornavam. E eles faziam esse mapa, né, esse desenho que está aqui do lado esquerdo, para localizar onde que estavam as ilhas, enfim, alguma superfície que estivesse aflorando a superfície da água. E isso aqui é geometria sagrada pura, né? Tem Vesica Piscis, tem cruz, tem quadrado, tem triângulo, né? Tem muitas informações. Isso daí, né, meninos, né, polinésios aprendem, ou aprendiam, né, antigamente, para poder se aventurarem, né, no mar, no oceano, né, para identificar onde eles poderiam encontrar terra. Essa forma é muito bacana. Bom, vamos voltar aqui para a Vesica Piscis, desculpem. Então, a Vesica Piscis é a união de duas esferas, onde o centro de uma é a extremidade da outra, onde dividem o mesmo raio. Vesica Piscis, né, significa o ventre do peixe, né, a bexiga do peixe, é o campo de manifestação universal, onde é gerada a luz, a vulva, a fertilidade. É a origem geométrica da luz, é o fóton que carrega as informações, a energia da mulher que dá a vida. Tá? É o entrelaçamento perfeito dos dois princípios do universo, onde a vida pode se manifestar, meio do caminho onde o Espírito de Deus desce à matéria, o celestial e o terrestre, eterno e efêmero. Conhecida como o útero do universo, a Vesica Piscis simboliza o axioma hermético, assim em cima como embaixo, assim dentro como fora, uma conjunção mística. Trata-se da consciência conhecendo a si mesma e tomando forma. Representa tanto a unidade quanto o consenso. É a sua forma, e sua forma também representa a separação das partes que compõem o todo. É o início da vida, portanto, a esfera da criação e da manifestação. Isso daqui está no livro da Judy Hall, né? Isso que está entre parênteses, entre aspas. Bom, a Vesica Piscis é o ponto central, né? O ponto central da Vesica Piscis é a primeira consciência, ponto central, a primeira consciência mental, e para se experimentar ela expande, né, como a gente viu anteriormente. A união complementar de duas esferas, duas partes, o masculino e o feminino, uma tocando o coração da outra, e dentro está o filho. A unidade decide se experimentar e se duplica, né, sendo a união do corpo com o espírito. Ela contém o passado, o presente e o futuro, o pai, a mãe e o filho. A lógica, a intuição e a emoção. Dentro da Vesica Piscis tem uma grande quantidade de informações. Existe largura, proporção, profundidade, relações harmônicas entre as formas geométricas. Existem também outras harmonias. É muito bonita. Bom, usada para fortalecer relações, né, tanto amorosas como profissionais, agora já falando em termos da utilização do gráfico, né, dela em duas dimensões, ou para a concepção de novos começos, para a conciliação de interesses e resolução de conflitos e criar um espaço de colaboração harmoniosa. Ela ensina a sair da dualidade. Ela não está na dualidade. Dentro do olho interior não existem antagônicos, apenas complementos, polaridades complementares. Pessoal, o símbolo da Vesica Piscis é muito utilizado, né? A gente pode ver que com todas essas informações que a gente trouxe ali a respeito dela, não é à toa que ela é utilizada para representar a entrada de uma igreja, né? Ou a imagem de Nossa Senhora dentro dela, ou esse obelisco, né? Que talvez se fosse o falo, né? Fecundando a vulva, né? Está lá na Praça de São Marcos, está em Washington,
tá? Em muitos locais, e também a representação de Jesus, né? Porque ela também forma o peixinho, né? A gente pega aqui na Flor da Vida, se a gente pegar essas duas esferas e fizer uma extensãozinha nas circunferências de baixo, a gente vai ter essa forma que a gente vê em vários locais, né? Representando o peixe, né? O pescador. Bom, bora lá. Como a gente falou, dentro da Vesica Piscis tem muitas, né, formas geométricas. E até a espiral Φ a gente encontra, né, através da Vesica Piscis. Tá? Tem um desenho que eu fiz aqui em jogo rápido, que foi apresentado por um renascentista alemão chamado Albert Dürer. Tá? Que aqui tem, não sei se vocês conseguem enxergar, são 2 círculos, né, que daí formam a Vesica Piscis, daí através do terceiro círculo a gente consegue desenhar o pentágono, tá? Então a gente tem triângulo, quadrado, hexágono, pentágono, e essas são as formas básicas, né, da geometria, e através delas a gente consegue criar todas as outras. Bora lá. Então aqui a gente vê mais uma vez, tá aqui o desenho que eu fiz ali, mas tá aqui do lado do Albert Dürer, que é um renascentista alemão. Aqui a gente pode ver a formação do pentágono. É uma delícia desenhar ela. Tá? Eu convido vocês a uma hora dessa a gente fazer uma aula prática. Tá? E começar a desenhar, botar a geometria sagrada na prática. Bora lá. Bom, raiz quadrada na Vesica Piscis. Pessoal, eu não vou ficar lendo mais esse slide gigante aqui, tá? Mas é importante que a gente saiba que dentro da Vesica Piscis a gente encontra essas 3 principais raízes quadradas dentro da geometria sagrada. Tá? A gente tem a raiz de 2, né, que está aqui dentro do quadrado, a raiz de 3, que ela está unindo, né, as diagonais dentro de um hexágono ou de um cubo, e a raiz de 5, que se apresenta dentro do quadrado duplo. Tá? Esse quadrado duplo forma um retângulo, né, e essa daí é uma das formas mais sagradas também, tanto que, pelo que eu tive de informações, né, eu não sei exatamente se isso está correto, os templos maçônicos, eles são construídos, né, dentro desse quadrado duplo, né, e no ponto central desses 2 quadrados duplos, onde essas 2 raízes de 5 se encontram, seria um portal dimensional, né, porque a raiz quadrada de 5 é um número irracional, né, e os números irracionais seriam portais dimensionais também, tá? Bom, aqui tem todas as explicações, né, da raiz quadrada, tal, enfim, aqui a gente tem também o Teorema de Pitágoras, né, o pai Pipi. Isso aqui é meu livro de cabeceira, né? Às vezes eu brinco com ele assim, vou para a cama e fico com o Pipi na mão. O Pipi é o Pitágoras, sou maravilhoso. Aqui tem o teorema deles. Teorema de Pitágoras. Isso se diverte, né? É umas besteiras durante as apresentações, desculpem. Bom, aqui tem todas as explicações, né, da raiz de 2, da raiz de 3 dentro do hexágono e da raiz de 5 daí dentro do quadrado duplo. Tá? Bora lá. Aqui a Vesica Piscis, nessa imagem icônica, né, da esfinge com a pirâmide de Quéops, lá em Gizé, que é a pirâmide mais alta, tá? Enfim, essa imagem enfim, tá, viajei, desculpa. Bora lá. Divagações sobre as Vesica Piscis, né? Então, na aparente dualidade, não julgar, resolver, né, aquele pontinho ali do centro. Colocarmos neutros diante da situação, a aceitação do que não compreendermos. Assim, ela começará a falar conosco. Abrir-nos e entrar em contato com o coração para aprendermos, sem julgar, sem duvidar, viver e se purificar. Na horizontalidade, estarmos neutros em um plano superior, que seria a ponta do triângulo. Né? Quando temos consciência, nos comunicamos com a essência da imagem e vemos através dela, enxergamos com o coração, damos novos atributos a ela e a colocamos em um novo nível. Se interiormente nos comunicarmos, interiormente mudamos de dimensão. É aquilo que a gente estava falando da possibilidade, né, desses símbolos, né, terem realmente uma atuação concreta, né, na nossa vida.
tá certo? Bom, mais uma coisa, ela é o caminho do meio no par de opostos, espírito e matéria gerando a consciência, né? Desenvolvimento do ser humano integral, praticando conscientemente a vida material e a espiritual, tendo a consciência como meio de atuação. Matéria, espírito, consciência. Bora lá. Bom, como poderíamos saber o que é divino se não soubermos o que é viver fora da fonte de Deus? É muito fácil, né, a gente, né, ser um monge perfeito dentro da nossa celinha, né? Como é que a gente vai saber o que é divino se a gente não souber o que não é divino, né? Como reconhecer a luz se não soubermos o que é sombra? É nesse sentido que os opostos trabalham juntos, experimentando a Terra como a separatividade da fonte divina, na busca, nas reminiscências do plano de alma da volta ao Uno. Então, seria novamente aquilo, né, a matéria, a espiritualidade, vivendo com consciência. Então, no exercício da criação e vivência da realidade, quais são os princípios que orientam a manifestação? Experimentar ser parte da criação divina, a gente se render à vontade da sabedoria divina que está dentro de nós, a superação do processo de separação para fluir na evolução, vivenciar a dor, a sombra, render-se ao destino, né, com o fluxo natural da vida. Bom, com o fluxo natural da vida vem a dor, o parto, mas também esse é o trabalho da luz, é o início do nosso processo de ascensão. Vem a luz e revela sombras, vem a dor, mas também vem o auxílio, os anjos protetores, os mestres, vem a purificação e o aprendizado. Separar para seguir em frente e não ficarmos amarrados. Sabedoria é render-se à vontade divina, na qual nossa alma representa o caminho da evolução e ascensão. A Vesica Piscis é a abertura da alma para viver as experiências. Devemos pedir para a alma que mostre o caminho que possamos caminhar, pois ela tem essa sabedoria, pois não existe nada mais gratificante que cumprirmos o propósito da nossa encarnação, tanto pessoal quanto coletivamente. Meditar no amor, na gratidão, paz, cura, na integração, para que todo o universo esteja unido em bons propósitos para a evolução coletiva. Gratidão, esse foi o fim do nosso número 2. Pessoal, a gente chegou no slide 60, tá? Não sei que horas são, como é que a gente está indo. Eu gostaria de saber se vocês querem dar uma pausinha. Na verdade, eu gostaria de dar assim, uns 5 minutinhos só para tomar uma água e dar uma descansadinha na voz. Pode ser? Tudo bem? Acho que tranquilo. Tranquilo? Deixa eu minimizar aqui para poder enxergar vocês. Bom, pessoal, tudo Cássio, bem? eu tenho só uma dúvida em Diga. relação a esse seu último assunto. Você falou no momento que ele tem o pai, o feminino, o masculino, e dentro tem o filho. O filho seria então aquele formado de peixe, é isso? O que é o filho dentro? Exatamente, ali que estaria a nossa consciência. O pai como espírito, a mãe como matéria e o filho, né, sendo essa integração, essa fecundidade do espírito na matéria, gerando nós, né? Nós como uma criação divina. Porque nós somos divinos, né? Mas nós também somos matéria. Captou, Lilian? Ah, legal, gostei. Obrigada. Por nada. Bom, pessoal, mais alguém gostaria de fazer alguma colocação? Ou tem alguma dúvida até agora? Não? Ok. Pessoal, então, Thaís, talvez seja até interessante parar a gravação, né, para a gente... Agora mesmo. Ok, então 5 minutinhos, pessoal. Já retornamos, tá?